Os russos estão em pânico. Um F-16 ucraniano acabou de derrubar um bombardeiro russo Su-34, e a resposta russa foi verdadeiramente satisfatória. Foi puro pânico e caos. Eles não conseguiam acreditar. Até agora, os bombardeiros russos tinham acesso irrestrito ao céu russo para lançar suas bombas planadoras na cidade. Mas no último mês, os ucranianos começaram a armar armadilhas para esses jatos russos, e os russos estão caindo diretamente nelas. Primeiro, eles perderam 2 jatos A-15. Esses aviões custam 350 milhões de dólares cada, e eles os perderam porque não esperavam que as defesas aéreas ucranianas estivessem tão perto da linha de frente. E agora, perderam um bombardeiro Su-34 porque não esperavam que F-16 estivessem no céu desafiando os bombardeiros. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe seu like. Vamos continuar. O YouTube não é muito fã de vídeos que cobrem guerras e aviões se abatendo no céu. Então, às vezes, nossos vídeos podem ser prejudicados no algoritmo. É aí que seus likes nos ajudam muito. Muito obrigado e vamos começar. Primeiro, vamos ver como a Ucrânia conseguiu emboscar 2 A-50 russos. Esses são aviões de radar que basicamente monitoram o céu ucraniano. E eles custam 350 milhões de dólares cada. Então, definitivamente, foi um grande golpe. Aqui está um clipe. Esse foi um grande trunfo que os russos tinham sobre os ucranianos. Os ucranianos não tinham essa capacidade. E, na verdade, os ucranianos conseguiram derrubar 2 A-50 em emboscadas, que envolveram, em um caso, o uso de um antigo sistema de mísseis soviético que havia sido desativado 11 anos antes. Reengenharia, reconstrução. Encontrando todos os componentes e reunindo pessoas que conheciam esse sistema realmente antiquado, remontando-o e posicionando-o a cerca de 40 quilômetros da linha de frente, sabendo a rota de patrulha de um desses A-50 sobre o Mar de Azov. Eles dispararam contra esse A-50. Eles erraram na primeira tentativa, mas foi uma operação da inteligência militar ucraniana. E isso inspirou a Força Aérea Ucraniana a tomar uma ação. A Força Aérea Ucraniana levou um sistema de mísseis Patriot com vários outros veículos muito perto da linha de frente e emboscou outro avião A-50, derrubando-o a uma distância de quase 200 quilômetros. Então, os ucranianos conseguiram usar o antiquado sistema antiaéreo S-200 para derrubar um segundo, A-50. E depois disso, os russos simplesmente não podiam mais colocar A-50 no ar. Eles não queriam perdê-los. São aeronaves muito valiosas. E assim, os ucranianos efetivamente negaram à Rússia a visão de radar sobre a Ucrânia a partir dessas aeronaves. Ao mesmo tempo, a Ucrânia vai receber sistemas de radar aéreo suecos para monitorar o espaço aéreo russo. Quando eles receberem essas aeronaves, a situação mudará bastante. Esses foram os A-50, mas na noite passada surgiram relatos de que um F-16 derrubou um bombardeiro russo Su-34. Esses bombardeiros eram mortais. Eles lançavam as chamadas bombas planadoras a partir do território russo, de modo que nem sequer cruzavam a fronteira para evitar as defesas aéreas da Ucrânia. E essas bombas podiam destruir um prédio inteiro, nivelar um bunker. Eram bombas letais e explosivas. Elas continham entre 500 quilos de explosivos e 1,5 tonelada. Então, definitivamente, foi um ótimo abate pelos F-16. Recentemente, em torno do dia 7 de outubro, um piloto russo fez um vídeo no TikTok mostrando como ele lança bombas sobre cidades ucranianas. É um pouco mais satisfatório saber que a Ucrânia está derrubando esses bombardeiros depois de ver aquele piloto tão feliz por lançar bombas sobre civis. Mas essas bombas planadoras são antigas. Antigamente, como na Segunda Guerra Mundial, elas não eram guiadas. Mas os russos agora adicionaram uma nova tecnologia que as torna mais precisas. Aparentemente, era uma bomba burra, o que não significa que ela foi mal na escola. Significa que ela não é guiada como uma bomba inteligente e foi projetada para ser lançada de um bombardeiro diretamente sobre o alvo abaixo. Mas isso não acontece mais, e é aí que entra a parte nova, porque presa a essa bomba, como uma mochila, está o que a Rússia chama de Módulo Universal de Planejamento e Correção, ou UMPK, na sigla em russo.
Ele contém um rastreador GPS, o que permite aos russos programá-lo para atingir alvos que o piloto do bombardeiro não pode ver. Ele também possui estabilizadores na cauda para guiá-lo e estabilizá-lo, além de 2 asas retráteis, que permitem que ele plane por quilômetros antes de atingir o alvo e explodir. No momento, as bombas estão presas em pontos de fixação sob as asas do jato, com o MPK voltado para baixo. Mas, se você observar esse momento, os pilotos soltam as bombas, e elas rolam para que o kit fique voltado para cima. As asas então se abrem e o GPS assume o controle, o que significa que as bombas vão planar até o alvo, neste caso, um posto de comando ucraniano, antes de atingi-lo. Isso significa que os pilotos russos não precisam cruzar o espaço aéreo ucraniano durante o ataque, onde poderiam ser abatidos. Agora vamos falar sobre o relatório da queda do Su-34 e as reações dos russos. Mais especificamente, os canais pró-russos no Telegram. Primeiro, um canal chamado Fighter Bomber postou uma mensagem no sábado. Isso parece uma homenagem a um Su-34 que foi perdido. A mensagem, que está em russo, basicamente diz: "A terra é o céu, irmãos." Em seguida, um canal pró-Moscou chamado VDV compartilhou mais detalhes, o que parece puro pânico. Isso foi em russo, então vou ler a tradução. Urgente. Nosso Su-34 foi abatido. A tripulação morreu. O avião foi derrubado enquanto lançava uma FAB com o MPK, aproximadamente a 50 km da linha de frente. FAB basicamente significa a bomba planadora. Continuando. Nosso Su-34 aparentemente foi abatido por um F-16 que estava sobre território controlado pelo inimigo. Haverá mais perdas como essa em breve. A OTAN enviou F-16Is para caçar. Agora, haverá menos FABs sendo lançadas contra os ucranianos. Como resultado, nossas perdas de infantaria vão aumentar. Importante notar, este foi o primeiro abate confirmado de um F-16 contra um Su-34. A Ucrânia recebeu as primeiras unidades dos F-16 em agosto, e eles começaram a voar no mês passado. Então já estão causando impacto no campo de batalha. Atualmente, eles não têm muitos, mas mais são esperados em breve na Ucrânia. Recentemente tivemos Ben Hodges em nosso podcast chamado Chaos and Peace e falamos com ele sobre os F-16 e o impacto que eles podem ter para a Ucrânia. Os ucranianos me impressionaram com a rapidez com que aprendem, como se adaptam rapidamente, e acho que serão bastante espertos em como usarão essas aeronaves. É um bom sinal que estejam recebendo mais, mesmo que 2 anos mais tarde do que deveria ter acontecido, é claro. Mas ainda assim, pensando de forma simples, 20 F-16. Quantos pilotos você tem que estão treinados, claro, porque nem todos estão voando o tempo todo. Algumas aeronaves estarão em manutenção. Quero dizer, a rotação normal de manutenção leva muito para manter esses aviões no ar. Você realmente não tem 20. Provavelmente tem mais como 10 ou 12 aeronaves ao mesmo tempo em missão, talvez até menos por algumas horas em um ciclo de 24 horas. Então você começa a pensar, ok, estamos falando de 4 ou 6 aeronaves. O que elas podem realizar? É por isso que digo que as aeronaves, por si só, não são o fator decisivo, mas enviam uma mensagem ao Kremlin de que os países ocidentais ainda estão dispostos a apoiar a Ucrânia. No início de agosto, fizemos um relatório sobre os F-16 e o impacto que podemos esperar deles no campo de batalha. Putin agora está ficando desesperado após perder em Kursk, mas a Ucrânia continua a humilhá-lo. Há alguns dias, Putin tentou destruir a Ucrânia com um enorme ataque de mísseis e drones. Relatórios dizem que foi o ataque mais massivo da guerra até agora, com 127 mísseis e 109 drones de ataque. 15 das 24 regiões da Ucrânia foram alvo. O custo total desse ataque foi estimado entre 1,2 e 1,5 bilhão de dólares, de acordo com a Forbes Ucrânia. Para colocar isso em perspectiva, em todo o ano de 2023, o exército russo gastou cerca de 109 bilhões no total. Então, a Rússia estava gastando muito dinheiro nesse ataque. A intenção era causar um dano incalculável à infraestrutura de energia da Ucrânia, como uma vingança pela invasão de Kursk. No entanto, Putin não conseguiu alcançar o que queria. De acordo com a Ucrânia, a maioria dos mísseis e drones foi abatida.
foram 109 mísseis e 99 drones, para ser exato. Ainda assim, houve apagões generalizados e múltiplos alvos, como a usina hidrelétrica de Kiev, foram atingidos. 7 pessoas morreram e 47 ficaram feridas. Isso é um crime de guerra, a propósito, e é um ataque à infraestrutura civil que mata pessoas inocentes. Por pior que tenha sido, poderia ter sido ainda pior. E como a Ucrânia conseguiu limitar os danos é algo bastante surpreendente. Zelensky confirmou que a Ucrânia usou F-16 para repelir o ataque, o que muda as regras do jogo na guerra. É a primeira vez que os vemos em ação no conflito, e eles já provaram seu valor. Com as defesas aéreas que os caças agora proporcionam, a Rússia pode não ser mais capaz de ferir a Ucrânia além das linhas de frente. Quando a Rússia perder essa capacidade, sua guerra de atrito se tornará muito mais difícil. Além disso, isso mudará completamente o jogo da superioridade aérea. Até agora, as forças aéreas da Ucrânia desempenharam um papel relativamente pequeno no conflito, mas isso está prestes a mudar. Então, vamos dar uma olhada nos F-16 e como eles estão ajudando a Ucrânia nesta fase da guerra. Mas antes de nos aprofundarmos neste vídeo, por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir abaixo para apoiar o canal. Primeiro de tudo, devemos discutir como os F-16 chegaram lá. 2 anos e meio atrás, enviar caças para a Ucrânia era algo impensável. Havia receios de que o envio de armas muito poderosas para a Ucrânia apenas escalaria o conflito e iniciaria uma guerra inimaginável entre a OTAN e a Rússia. Ao longo do conflito, esse sentimento mudou. Lentamente, mas de forma constante, o apoio da OTAN foi de equipamentos de proteção e manpads para tanques, HIMARS e, eventualmente, caças. Os pacotes de apoio começaram a incluir armas mais avançadas e ofensivas. Uma das razões para isso foi que a luta desacelerou em termos de territórios trocando de mãos. A OTAN pôde enviar gradualmente mais tecnologia disruptiva, sem agitar demais o ninho de vespas. Além disso, o envio dessas armas era uma necessidade pura para a Ucrânia. A Rússia tem uma vantagem numérica e está tentando vencer esta guerra com uma estratégia de atrito. Isso significa que a Ucrânia só pode vencer com uma vantagem em qualidade e eficiência. Zelensky teve que ressaltar esse ponto em várias visitas a Washington e a diversos parceiros europeus. Repetidamente, seus aliados concordaram em enviar mais armas. O F-16 foi o culminar de todos os seus esforços. Zelensky vem pedindo por eles desde o início de 2023. Como você pode ver nessas fotos, ele já gostava muito da aeronave. Depois de esperar mais de um ano, os primeiros F-16 finalmente chegaram a um campo de aviação secreto na Ucrânia recentemente, no dia 4 de agosto. Vários países europeus prometeram caças, nomeadamente Holanda, Dinamarca, Noruega e Bélgica. O número de F-16 prometidos atualmente é de 65, mas isso está aumentando com o tempo. Também há muitas promessas de entregas de longo prazo nos próximos anos. É principalmente equipamento antigo que está planejado para ser substituído de qualquer forma, o que é uma razão pela qual essas nações relativamente pequenas estão enviando-os. Se enviassem modelos de caças novos, seria uma doação mais cara e inacessível para eles. Mas há uma pergunta óbvia: por que os Estados Unidos não enviaram nenhum? Os Estados Unidos são o país com o maior número de F-16 de longe, sendo o país de origem do fabricante e o maior gastador militar. A Força Aérea dos Estados Unidos de América sozinha tem cerca de 800 a 900 F-16 operacionais, com mais de 1.000 caças aposentados. Combinado com outras aeronaves, forma a força aérea mais temida do mundo. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou por enquanto o envio de F-16 para a Ucrânia. Talvez isso se deva ao medo de escalar o conflito, como discutimos antes. Já se pode rotular o conflito como uma guerra por procuração entre Moscou e Washington, junto com seus aliados. Sempre há níveis em guerras por procuração. No entanto, envolver a força aérea é um grande passo adiante. Mas o que não faz sentido é que Joe Biden tenha aprovado outros países enviando seus caças.
Na verdade, os países europeus não poderiam ter enviado equipamentos fabricados nos Estados Unidos de América sem a autorização dele. Isso nos leva a outra teoria. Talvez Washington esteja testando as águas um pouco, enviando uma pequena força antes de liberar uma frota maior. Especialistas estão pedindo que os Estados Unidos tragam de volta suas aeronaves desativadas do depósito, incluindo centenas de F-16. Isso leva tempo, mas seria um movimento lógico. E se há uma coisa que sabemos sobre essa guerra, é que o apoio da OTAN continua indo cada vez mais longe. Agora que entendemos como os jatos chegaram lá, podemos discutir por que a Ucrânia precisa deles. Anteriormente, a Força Aérea da Ucrânia carecia de 2 elementos cruciais, a saber, defesas ar-ar e capacidades ar-terra. O país tinha alguns caças, mas eram modelos extremamente ultrapassados da época soviética. Muitos deles foram destruídos nos primeiros dias da guerra. Mais de 90 aeronaves, segundo fontes russas. Provavelmente foi um exagero, mas, alguns meses após o início da guerra, a Ucrânia tinha apenas 56 caças operacionais. Todos nos lembramos do mítico piloto Fantasma de Kiev, que supostamente abateu vários jatos russos. No entanto, isso provavelmente foi uma história inventada para encobrir o fato de que a força aérea estava indo muito mal. A Ucrânia perdeu a superioridade aérea, o que a assombrou durante o resto da guerra. Por exemplo, a contraofensiva de 2023 falhou, em parte, pela falta de suporte aéreo. O único aspecto positivo foi que os russos também não mantiveram a superioridade aérea. Os sistemas ocidentais de mísseis terra-ar tornaram a Ucrânia um lugar perigoso para a força aérea russa. A Ucrânia afirma ter abatido quase 700 aviões e helicópteros russos até agora no conflito. As capacidades aéreas ucranianas foram parcialmente restabelecidas em 2023, quando Polônia e Eslováquia enviaram alguns de seus aviões MiG-39 ao país. Isso foi útil, mas os jatos ainda são muito ultrapassados, pois foram fabricados na época soviética. O problema com esses modelos é que eles são muito suscetíveis a mísseis modernos, como os mísseis guiados de longo alcance da Rússia, incluindo o R-37M. O sistema de radar do avião não consegue detectá-los, então ele precisa manter uma grande distância das posições russas. Há também um problema semelhante com mísseis de cruzeiro, pois os pilotos do MiG-29 não conseguem rastreá-los e abatê-los. Isso significa que os caças não podem ser usados adequadamente como defesas aéreas. Além disso, os pilotos ucranianos tinham poucas chances em combates contra os Su-35 russos, que pertencem à classe de 4ª geração de nível superior. Os caças russos simplesmente têm um alcance de detecção maior, com radares melhores, o que significa que podem disparar contra o inimigo antes de serem detectados. Além disso, eles possuem novas capacidades de guerra eletrônica, que podem interferir nos sistemas do MiG-39. Portanto, para a Força Aérea Ucraniana, missões de ataque perto do território inimigo eram incrivelmente perigosas. Eles precisavam voar o mais baixo possível, às vezes passando logo acima das copas das árvores. Para os pilotos, ser notado pelo inimigo ou cometer um pequeno erro era fatal. Um coronel da Força Aérea disse que os nossos pilotos voam na lâmina de uma faca. A situação melhorou ligeiramente com as defesas aéreas ocidentais, como os sistemas Terra-Ar Patriot e Hawk. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve!